E hoje, nessa noite, temos uma pregação diferente. Você pode sentar, gente. Pode sentar. Temos uma pregação diferente. We have a different preacher tonight, a different word tonight. E queria chamar a Amanda aqui. I'd like to call Amanda up. Você quer ir embaixo ou em cima? Estenda suas mãos para cá. Stand your hand over here. Pai, entregamos a vida da sua filha nas suas mãos. Father, we give your daughter in your hands, Que eu possa usar a vida dela. that you can use her life. Que através dela venha ter palavras de vida. Through her life, there'll be words of life. Em nome de Jesus. In the name of E que Jesus. possamos sair daqui transformados. That we can get out of here transformed. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. E Amen. amém. Gera Amen. expectativa que ela está uma semana preparando isso. Create expectations, because she's preparing this for the past month, week, year, decade. Paz, gente, boa noite. Good night, all. Nossa, eu falo muito, I talk a lot, mas eu tô muito nervosa. but I'm very nervous. Há algum tempo já, Sometime now, Deus tinha me falado que eu ia ter que testemunhar isso. God was telling me I had to do my testimony, E testify. normalmente eu sou muito brincalhona, Normally I'm very playful, mas as coisas que realmente doem no meu calo, eu fico caladinha. but the things that truly hurts, I keep it to myself. E quando o Henrique me falou, When Enrique told me, eu falei, amém. I said, Amen. Mas eu já senti no coração, ai, é pra falar isso. I felt in my heart it's me to say this. E eu jejuei a semana toda, I fasted the whole week. e eu falei, Senhor, me dá outra mensagem, porque God, give me another word, because isso não tá encaixando. this is not fitting. Mas talvez But- se não fizer sentido para você agora, If it doesn't make sense for you right now, no momento que você precisar, in a moment that you need, eu peço a Deus que Ele possa te trazer essa palavra that God can bring you this e word que possa edificar a sua vida. that can edify your life. Eu vou começar contando um testemunho. I'm going to start by testifying. Se as coisas parecerem que não estão indo muito bem, If the things looks like it's going good, not going well, segure o cinto e aguarde. hold on and wait. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, Let's let the Holy Spirit work. que no fim tudo vai fazer sentido At the end, everything is going to make sense. e o que Deus tem para nós vai ser entregue. And what God has for us is going to be delivered. Assim, eu creio. And I believe. A maioria das pessoas aqui me conhecem. Most of you know me. Eu posso ir falando mais palavras juntas? Eu sou... Na minha família, somos em 4. My family, I'm 4. Na minha família primária, There's né? 4. Porque agora somos 2. Now, her parents and her and brothers 4. Now, it's just her and her husband. E eu sou filha de militar. I'm a daughter of a military. Isso explica 5% da minha grosseria, às vezes. That explains like 5% of my rudeness. E eu vim pra cá em 2019. I came here in 2019. Em 2020, o Isaac foi pro Brasil, 2020, Isaac went to no Brazil. Natal, e eu tava com Covid. Isaac went to Brazil in December for Christmas, and I had COVID. E eu recebi uma ligação do meu pai, do hospital, I received a call from my father in the hospital me falando que ele estava com câncer. that he had cancer. E ele já tinha feito uma cirurgia He went through surgery already na garganta para ver se o câncer já tinha subido. on his throat to see if the cancer has went up, E spread. não tinha subido, só tinha câncer no pulmão. He only didn't go up, it spread, but it was only on his lungs. O engraçado é que o meu pai, ele aposentou no comando do tático móvel, ele sempre jogou futebol. My dad was a healthy man, and he retired as being like a head of a tactical force in the military. E nunca foi fumante. He never smoked. E a gente não entendeu, mas começamos o tratamento muito rápido. We didn't understand, but we started
treatment very fast. Ele fez químio e rádio, mas o did corpo dele não chemo. aceitou muito bem. Chemo and everything. Chemo radiation, but his body did not accept it. Então ele começou a tomar medicação So he started Via taking oral. medication. e ali a melhora dele foi assim, ó, de 0 a 100. Then he went from 0 to 100. E tudo ia bem, ele voltou a jogar futebol. He went back to playing soccer. Everything was going well. E naquele ano a gente estava organizando o casamento. And that year we organized our wedding. 2 semanas antes da gente casar, 2 weeks before we got married. vai fazer sentido, viu, gente? It's gonna make sense, people. A minha mãe pegou Covid e my adoeceu mo- no Brasil. My mother got COVID and got sick in Brazil. E a minha mãe, ela tem uma doença autoimune, então o sistema She has imunológico dela é muito mais fraco que o nosso. Her immune system is very weak compared to a lot of us. E quando ela estava internada, ela foi entubada. When she was in a hospital, they tubed her, intubated. E 2021, o pico da pandemia, os que eram 2021. entubados não era uma coisa boa. In Brazil, if you're tubed, it wasn't a good thing. E eu lembro como se fosse hoje, I remember like it was today. eu fazendo uma oração no banheiro, tomando banho. Praying in the bathroom, Igual taking a isso. shower, Igual eu estava ensaiando hoje, inclusive. just like I was rehearsing for tonight. E eu orava e eu falava coisas parecidas com essa. I was praying and saying words like this. Eu não aceito esse levante contra a minha família, eu não I did aceito not accept Satanás this in tocar my na minha life. I don't família. let the Satan Eu touch my repreendo life. agora. I rebuke it in the E, name. Senhor, a minha mãe vai ter uma recuperação que ninguém vai acreditar. Vai ser a recuperação mais rápida que já foi vista. My mom is going to have the fastest recovery that was ever seen. Porque eu creio em Ti e o Senhor pode fazer I believe tudo. and I believe in you that you can do all things. 3 dias depois, a minha mãe saiu do CTI andando. 3 days later, my mom walked away Ninguém normal from acreditava intube. que ela Nobody estava believed. entubada e depois saiu andando. Ela Nobody thought that she was tubed and she walked foi, regular. foi guardar a quarentena em casa, mas as recomendações do médico She eram stayed home só regular, fique came back, quietinha e tudo vai ficar bem. and everything was okay. E assim foi. So this was, Casamos, tudo lindo. got married, everything beautiful. Aproximadamente 2 meses depois, After 2 months, eu tive a brilhante ideia de ir com Thales e com a Jennifer no trampolim. I have a brilliant idea to go to the trampoline park with Thales and Jennifer, E the como couple that's there. todo mundo aqui já sabe, foi lá que eu quebrei o meu pescoço. And as everybody here almost know that's where I broke my neck. Mas que bom que a Jennifer veio, porque ela é testemunha viva. Yeah, she's a living testimony of mine. Que eu tava caída, sem movimentos. She was, I fell with no movement. Isaac achando que eu já estava partindo para a glória. Isaac thought I went to the glory. E eu comecei a louvar. And I started worshiping. E vocês podem imaginar eu agitada desse jeito, Me being all excited like I am, numa tranquilidade. I was calmed. E eu tava lembrando essa semana, And I remember this week, eu chorava de dor I cried of the Ria. pain, laughed, e pedia desculpa. and said sorry. Desculpa, gente, eu tô chorando é porque tá doendo demais. I'm saying sorry because it hurts a lot. Mas ainda assim, a gente foi pro hospital. We went to the hospital. O enfermeiro tentou me matar na ambulância. The paramedics tried to kill me in the ambulance. E eu gritava muito quando eles me mexiam. When they moved me, I screamed a lot. Mas a gente ria. But we laughed. E se não encostasse em mim, ninguém falaria que eu tava com o pescoço quebrado. If you didn't touch me, nobody would know I have my broken neck. Em nenhum momento eu preocupei com a cirurgia. And not even in a moment I worry about the surgery. O médico conversou com o Daddy, The doctor spoke to Pastor Joshua, our spiritual father, que poderia ficar com sequelas. that I could have like side effects after. E de todo o meu coração, em nenhum momento eu imaginei que ia ficar. Fiquei muito em paz. I was very calm. I didn't in any thought I knew I wasn't gonna have anything. O médico falou que eu ia perder bastante do movimento do meu pescoço. The doctor said I was gonna lose all the movement in my neck. Às vezes eu ainda estou procurando esse movimento que eu perdi, mas She está said tudo I'm still looking certo. for the movement he said I was gonna lose. E mais uma vez passamos tranquilo. And one more time we went calmly. Então os meses foram passando Months going by.
E em outubro, In October, meu pai começou a sentir dores. my father started feeling pain. E em dezembro, In December, os diagnósticos mostravam que o câncer tinha evoluído muito rápido. the diagnosis said that the cancer spread really fast. E que já estava na suprarrenal, That he was like really bad. já tinha caído na corrente sanguínea. It went through all over his blood. O meu pai ele entrou numa depressão muito profunda. My dad went to like big depression. Ele foi pro interior ser cuidado pela mãe dele, que ele não queria ficar perto da minha mãe e do meu irmão. He went to like the farm to be taken care by his mother because he didn't want to be by my mom or my brother. E no final de dezembro ele voltou para casa. End of December, he went back home. E quando ele voltou, ele já tinha também câncer na pele, então já era visível. So it was like visual. He already had cancer in his skin. E eu comecei a perceber que eu não estava sabendo de tudo. Porque eu And I falava com o started Isaac, noticing tá I didn't, estranho essa história. I noticed that they weren't telling me everything. Então eu I falei, told Isaac it was kind of strange. eu fui procurar diretamente o médico. So I went straight to the doctor. E eu liguei pro médico no Brasil, Called the doctor in Brazil. depois de ligar para outras pessoas para conseguir o número. After calling a lot of people to get the number, Ele estava em férias, he was in vacation. ele me atendeu e, He answered me. resumindo, na conversa ele me falou, seu pai está no paliativo. Resuming the story, like your dad is at the end of his days. A gente tinha iniciado o processo há muito pouco tempo. We started the process really. We started the process a long time ago. Em muito A- pouco tempo. A little time. Então, eu não tinha permit de viagem, eu não tinha nada. So I didn't have the flight yet, or I didn't have anything. Então eu falei, Deus, não dá. So I said, God, Que there's eu no vou way. fazer? What am I going to do? Eu falei com o Isaac, não, eu não posso estar aqui. A minha mãe e meu irmão, a situação que eles estão I passando. told Isaac, I can't be here. You know the situation that my mom and my family is going through? Então eu marquei uma entrevista na imigração para uma viagem de emergência. So I scheduled an interview for an emergency flight. Eu fiz o meu planejamento que eu iria em abril, I did my plan that I was going to go in April, ficaria lá até o meu aniversário, o Dia das Mães, and I'd stay there till Mother's Day, my birthday, e voltaria. and I'd come back. Passaria o meu aniversário com os meus pais e tudo estaria bem. I'd pass my birthday with my family, and then I'd come back. Everything would be good. Na entrevista, eu levei uma amiga minha, In the interview, I brought my friend porque eu não conseguia falar, tinha que mostrar foto e eu só chorava. because I had to talk and I didn't know how to. I just showed pictures and I cried. E a oficial me falou assim, se você for aprovada, você tem 30 dias a partir de hoje para sair e para entrar de novo And they aqui. told me that if I got approved, I had 30 days to go back, and Você tem que estar aqui dentro do país And you antes have to do be dia in- 2 de abril. you have to be inside the country till the 2nd of April. Isso era numa quinta-feira à tarde. And that was a Thursday afternoon. Na sexta-feira eu já arrumei uma pessoa para ficar no meu trabalho. On Friday, I'd already found someone to stay in my job. Sábado e domingo eu organizei tudo da viagem. Saturday and Sunday, I found everything for the trip. Saí daqui na segunda à tarde, cheguei lá na terça de manhã, no Dia das Mães. Monday, I left here, and Tuesday, Ó, I was there. Dia das Mulheres. Tuesday, I was there on Women's Day. E cheguei lá, fiquei 2 semanas com todo mundo, organizei as coisas que eu tinha que organizar. I went there. I stayed 2 weeks with everyone, and I organized everything I had to organize. E eu fui levar o meu pai no exame de rotina. I had to take my dad to a routine checkup, E meu pai estava tão magrinho que eu, nessa força, and carreguei ele de cavalinho para descer as escadas. and my dad was very skinny, and me, with all my strength, had to carry him everywhere. E o meu pai ficou internado 12 dias. And my dad was hospitalized for 12 days. E depois ele recebeu alta, saí do hospital. And after he was able to leave the hospital, E 2 dias depois disso, and 2 days after that, o meu pai veio a falecer em casa. my father passed away at home. Você deve estar perguntando, nossa, que testemunho. You must be asking, wow, what a testimony. Mas eu prometo que vai fazer muito sentido. But I told you it's going to make a lot of sense. E agora é aquele momento que eu vou pedir para você. Abra sua Bíblia And em this is 2 the moment Coríntios where I'm going to ask you to open your Bible in 2 Corinthians 12, 12. do 7 ao 9. From 7 to 9. Aqui está falando de Jó. This is talking about Job. Não, sorry. Jó é o segundo. Aqui está falando de Paulo. This one's talking about Paul. E
Paulo foi uma pessoa terrível antes de Saulo. Paul was a terrible person. His name was actually Saul before. Ele era perseguidor dos cristãos. He persecuted Christians. Na história, acho que todo mundo sabe, mas It's a depois story ele that I virou think a lot of people evangelista. know, but then he became an evangelist. Foi o que mais escreveu apóstolos e livros da Bíblia. He wrote the most books in the New Testament. E Paulo, num desses conselhos, ele está falando aqui. 7:9. Alguém quer ler? And Paul, and one of his lessons, he was teaching this in 7-9. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Eu quero falar também de um outro personagem na Bíblia. And I want to talk about another person in the Bible. Agora é Jó. This one is Job. Calma aí. And hold up. Eu falei que vai fazer sentido. I told you it would make sense. Então, por favor, em Jó So open in Job 42, 42, 5. 5. Jó, o começo do livro de Jó começa descrevendo ele como servo, fiel e bom. In the beginning of Job, it talks about him as a servant that's faithful and good. E Jó era tão bom And Job was so good que um dia, quando Satanás foi prestar contas, that one day when Satan went to talk to God, Deus falou: olha o meu servo Jó. God told him, look at my servant Job, E você pode tentar ele, and you could tempt him porque ele não vai me trair. because he won't betray me. Ele é muito fiel, He's so faithful, mas não toca na vida dele. but don't touch his life. E daí Jó foi de 100 a 0. And Job went from 100 to 0. Ele perdeu todo o dinheiro, He lost all of his money. a esposa dele ficou contra ele, His wife went against him. os filhos se foram, His kids left, died. morreram. They died. E os amigos ainda And his friends ficavam falando com Jó o que ele tinha feito de errado, started asking him, what did he do wrong? não colocavam a fé que Jó tinha em Deus, They had no faith in Job's faith in God. a ponto de Jó falar contra a própria vida. And Job would talk about his own life. Maldito era o dia que ele tinha nascido, Cursed was the day that he was born, entre outras coisas. and other things as well. E aqui no 39, 40 e 41, In 39 and 41, é quando Deus vai falar com Jó. this is when God went to talk to Job. E ele começa a desafiar Jó. And he went to test Job. Quem estava aqui antes de você vir, quem vai estar depois? Who was here before you and who's going to be here after? Quem fez isso, quem fez Who aquilo? did this? Who did that? E mostrando a grandeza de Deus para Jó. And he was just showing how large God is to Job. Então Jó responde para ele assim: And Job answers God like this. sei que podes fazer todas as coisas. I know you can do all E things. ninguém pode frustrar teus planos. And no one can go against your plans. Perguntas-te: quem Ask é esse yourself. que com tanta ignorância Who's this one with so much ignorance questiona a minha sabedoria? that would question my wisdom? Sou eu. Me. Falei de coisas que eu não entendia, Talking about things that you didn't understand. coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Amazing things that I did not understand. Disseste: ouça e eu falarei. You said, listen and I will talk. E eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. And I will make you questions and you will answer. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Before I only knew you from hearing about you. Agora Now eu te vi com meus próprios olhos. I can see you with my true eyes. Retiro tudo o que disse I take back everything I said. e me sinto arrependido no And pó e nas cinzas. And I feel repented in the ashes. E por que que eu comecei um testemunho, So why did I start this with a testimony? deixei no canto, Put that to the side. agora eu tô cá falando de Paulo e Jó. And now I'm talking about Paul and Job. É, a nossa vida, ela não é uma linha reta. Our life isn't a straight road. Por mais que as nossas expectativas sejam Even though our expectations may be, uma linha reta e crescente, it may be a line that's just going up. às vezes as coisas que se passaram não vão se repetir. Sometimes things you go through, it won't repeat.
Às vezes as nossas expectativas não vão acontecer da forma que nós pensamos. Sometimes our expectations will not happen the way that we think it will. E isso não é uma pregação desmotivacional. And this isn't a dismotivating preaching. É a verdade. It's the truth. Ignorância minha e ingenuidade achar que eu vou entender os planos de Deus. I would be ignorant to think that I would completely know God's plans. Ele é o Criador. He's the creator. Ele estava aqui antes de eu vir. He's the one that was here before I was here. Vai estar aqui depois que todos nós formos encontrar Ele. And he will be here after all of us go to encounter him. Então, muitas das coisas que se passam a gente não vai entender agora. So many of the things that happen we won't understand right now. Paulo já tinha sido preso outras 2 vezes. Paul had went to jail 2 other times, E Deus o livrou. and God freed him. E na terceira vez, Deus não o livrou. And on the 3rd time, God didn't free him. E é engraçado que o que ele escreve quando ele estava preso, And the crazy thing is that what he writes when he was in prison, lá em Efésios, são coisas, lá em Filipenses, são coisas alegres. and that's in Philippians, it was happy things. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Everything, I can do all things in God who strengthens me. A paz de Deus excede todo o entendimento. God's thoughts exceed all understanding. Enquanto ele estava preso, While he was in prison, e supostamente ele já sabia que ia morrer. and supposedly he already knew he was going to die, As provações de Jó, elas não são de se esperar de um filho justo e fiel. As provações de Jó, elas não são de se esperar para um filho justo e fiel. the battles that Job went through isn't of a unfaithful son. E por que eu coloquei esses dois como And exemplo? why did I put these two as examples? Porque, diferente de muitas situações que acontecem, Because regardless of all the situations that we go through, Deus explicou para eles. God explains to them. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida And sometimes things happen in our life e Deus não tem a obrigação de vir explicar. that God doesn't have to come over and explain. Deus não tem obrigação de vir dar satisfação. He doesn't have to give us satisfaction. E o que eu quero falar hoje é exatamente sobre isso. And that is exactly what I want to tell O you que about. você faz quando Deus não atende suas expectativas? What do you do when God doesn't answer your Como você tem expectations? aceitado quando os projetos de Deus não são bem o que você arquitetou na sua cabeça? How have you responded when God's plans aren't the same as your plans? Você continua sendo justo e fiel? Do you continue being faithful and just? Você continua alegre em meio à luta? Do you stay happy during the battle Ou não? or no? Eu tenho aprendido que a gente sempre tem a opção I've learned that we always have an option de dar 2 testemunhos. to give 2 testimonies. A gente sempre tem a escolha entre 2 We testemunhos. always have the choice between 2 testimonies. Um testemunho que vai glorificar a Deus One testimony that's going to glorify God e outro que não vai glorificar a Deus. and another that will not. Esse testemunho que eu dei sobre a morte do meu pai não é o que eu conto. The first testimony that I gave about my dad's passing is not what I tell. Eu não quero falar algo para desmotivar ninguém, I don't want to say something to dismotivate anybody, muito pelo contrário. but the complete opposite. Olhando com o olho carnal, Looking through the physical eyes, não faz o menor sentido, it doesn't Jó, make the least sense, Job, perder tudo, losing everything sofrer com a própria Suffer carne, in his own perder body, família, dinheiro, losing the family, para money, receber o dobro. to receive double. Mas olha o que ele fala. But look what he says. Antes eu só te conhecia de Before ouvir I falar. knew you and I heard about you, Eu te vi com meus próprios olhos. I saw you with my own eyes. E quando a gente olha com o olhar espiritual, And when we look through our spiritual eyes, qual o sacrifício que vale a pena para conhecer Jesus? what Deus sacrifice is worth face a meeting face. God face to face? Não de ouvir falar, Not mas hearing poder about him, conversar com Ele. but being able to speak with him. E a gente tem isso. And we have that. E às vezes a gente fica chateado com Ele pelas coisas que a gente passa. And sometimes we get annoyed with God about the things we go through. Esse tempo que eu estive no Brasil The time that I was in Brazil me ensinou tanto, taught me so much, tanto. so much. Nem sempre a gente vai lutar a batalha com as mesmas armas. I don't know if we're going to fight the battle with the same weapons, Mas a nossa fé e a fidelidade são sempre armas que têm que prevalecer. but our faithfulness is weapon that has to prevail every time. E eu quero testemunhar para vocês o testemunho que eu gosto de contar. And I want to testify to you a testimony that I like to talk about.
Quando o médico falou comigo que o meu pai estava em paliativo, When the medic told me that my father was about to die, eu falei com Deus, olha, I told God, o senhor já fez outras 2 vezes. you've already done it 2 other times. Agora é a hora de fazer de novo. Now is the time for you to do it again. O médico está falando isso, mas The medic is saying this, but o que eu posso fazer, Deus? what can I do, God? Eu preciso ir no Brasil. I need to go to Brazil. E quando eu consegui o agendamento na imigração, And when we were able to schedule the flight with the immigration, eles adiantaram o meu adiamento. they Eles adiantaram o meu agendamento. they made the immigration meeting earlier. E quando eu cheguei lá, eu estava com a ideia de voltar, de ir para o Brasil, aliás, no dia 1º de abril. And when I went there, I had the thought of going to Brazil on April 1st. Mas Deus sabia que o tempo que eu precisava estar no Brasil But God knew that the time that I needed to be in Brazil não era esse. was not that. Então, ele providenciou até a pessoa que foi comigo He even provided the person to go with me para que eu pudesse realmente expressar so para that o I can oficial. truly express to the official that what I needed. Eu não tinha $1 para ir para o Brasil. I didn't have $1 to go to Brazil. E ele providenciou o And he dinheiro para eu poder provided the chegar money até for lá. me to get there. Chegando lá, eu fiquei 2 semanas com meu pai, minha mãe e meu irmão. When I got there, I spent 2 weeks with my dad, my mom, and my brother. O meu irmão tem só 13 anos. My brother is only 13, Então, o meu pai fazia tudo com ele. so my dad would do everything with him. E ele estava sentindo muito. And he was feeling it a lot. E Deus foi tão bom, cara. And God was so good. Que nas coisas pequenas hoje eu vejo, eu tive a oportunidade até de levar distrações pro meu irmão. And I see now that this was an opportunity for me to take away the distractions from my brother. Uma coisa simples, como uma camisa, um videogame, A pra ele simple estava thing sendo like o a máximo. shirt or a video game was great for him. E a minha família novamente estava com esperança, estávamos unidos. And my family was all united with hope. Nisso, o Daddy mandava áudio com oração. And Daddy would send me messages with prayers. A minha avó cristã, minha mãe cristã, nós continuávamos em My oração. mom and me would stay in prayer. Na nossa casa estava tocando louvor toda There hora. was worship playing in the house all the time. Eu colocava os cultos aqui pro meu pai ver I no would put the quarto. preachings here for my dad to watch in the room. Tinha um pastor indo lá um dia sim e o outro também. There was a pastor going there one day yes and one day yes. E todos nós estávamos acreditando no And we all milagre. believed in that miracle. E não deixamos de And acreditar. we didn't stop believing. Então, o meu pai, ele tinha uma consulta de rotina. And my dad had a routine checkup. E quando eu fui levar ele na consulta, o médico falou, ele vai ter que ficar internado. And when I brought him, the medic said that he had to stay hospitalized. Ele não pode sair porque ele está muito fraco. He can't leave because he's too weak. E como a minha mãe, ela tem esse problema de imunidade, And because my mom has this immunity problem, eu falei, não, eu vou ficar com meu pai no I'm going to hospital. stay with my dad in the hospital. E foi um tempo maravilhoso. And it was a great, great time. Talvez no momento eu não tenha percebido o tamanho que o cuidado de Deus estava tendo comigo. And maybe at the time I didn't realize God's care that he had over my life. Eu não sei se algum de vocês já cuidaram de alguém no processo terminal. I don't know if any of you guys have ever took care of someone at a terminal illness, Mas no primeiro dia, a enfermeira me falou, eu acho que essa vai ser a última internação dele. but the medic told me that I think this will be the last time he'll get hospitalized. E eu falava, não, Senhor, eu não And I creio said, nisso. "No, God, this isn't true." Eu fazia a oração, eu não sei vocês, mas eu fazia uma oração que é muito normal para mim. And I did a prayer that was very normal to me. Pai, faz a tua vontade, mas que a tua vontade conhecida com a minha. Father, do your will, but may your will be the same as mine. Não, salva meu pai, eu não posso perder o meu pai. Save my dad, I can't lose my dad. E olhando do cuidado de Deus, And looking at God's care, o meu pai ele já estava com câncer no cérebro. my father already had cancer in his brain, Então ele não lembrava mais direito. and he didn't remember much correctly. Ele tinha oscilações. Had oscillations. E ele olhava para mim e perguntava, eu sou casado com você? And he would ask, "Am I married to you?" Eu contava a história dele. And I would tell him his story. E eu tive a oportunidade de recontar para ele todas as histórias que ele me contava da polícia. And I had a chance to talk to him about all the stories he told me about the police. E uma coisa que Deus me ensinou também, que na dificuldade, And something else that God taught me was that in the difficulty, a nossa intimidade ela é revelada. our intimacy is revealed.
A intimidade que a gente tem com ele, ela é revelada nesse momento. The intimacy that we have with him is revealed in that moment. O meu pai, ele é uma pessoa muito My fechada. father was a very closed person. E mesmo quando ele não estava entendendo o que se passava, And even when he didn't understand what was going on, ele buscava no olhar, porque eu e ele tínhamos intimidade. Então, se eu He- estava perto, estava tudo bem. he would look at my eyes and he knew that when we were together, it was good. São pequenos detalhes que hoje fazem tanto sentido, mas a minha cabeça estava fechada, porque a minha It's so many expectativa... details that now it makes so much more sense. Mas minha cabeça estava fechada But porque a my minha mind was closed expectativa because my expectation era que eu iria vencer a batalha de outra forma. was that I would overcome the battle in a different way. Então, a enfermeira vinha e falava, hoje ele vai partir. And the medic would come to me and say, today he will die. E eu orava, não Deus, não And I'd Senhor. say, no God, this isn't how it is. E meu pai acordava bem no outro And my dia. dad would wake up well the next day. Eu falava, Deus, és tu? And I would say, God, is that you? E dava a noite e o meu pai caía muito quietinho, não conversava. And the E night would come and my dad would get very, talk way less. eu falava, Senhor. And I would say, Lord. E assim foram os dias de And internação. this is how the days went that he was hospitalized. Nos últimos 3 dias, o meu pai estava sofrendo muito. And the No last couple of hospital. days, my dad was suffering a lot in the hospital. E ele, durão, And he's a very tough man. não falava que estava sentindo dor. He wouldn't tell people that he was feeling pain. Ele pedia aquele remédio muito forte para dor. He'd ask that very strong nome? medicine for pain. Ele pedia dorfina, falava que era para Ele dormir, para for- dar sono. Morphine because to help him sleep. Yes. Mas a mão dele ficava assim, de tanta dor. But his hands would clench from how strong, Então- how strong the pain was. Então ali foi quando Deus me ensinou a orar. And that's when God taught me how to pray. Mas eu não estava entendendo. But I wasn't really understanding. Então eu fiz a oração So que I eu did the deveria ter prayer feito. that I should have done. Deus, meu pai está sofrendo demais. God, my dad is suffering so much, E o Senhor pode curar ele. and I know you can cure him, E eu quero que o Senhor cure and I ele. want you to cure him. Mas se não for da tua vontade, But if it isn't your will, só o Senhor e ele sabem. only you know. Pai, leva ele. Take him. Mas leva antes de eu ir embora, porque eu não quero sair daqui e depois perder o meu pai. But take him before I leave, because I don't want to leave and lose my dad. Eu não quero deixar minha mãe e meu irmão nessa situação. I don't want to leave my mom and my brother in this situation. E eu ficava me perguntando, Deus, eu acho que eu tô orando errado. And I would ask God, I'd be like, I think I'm praying wrong. E eu orava assim. And this is how I pray. E eu mandei uma mensagem pro pastor Giovanni, And I sent a message to Pastor Giovanni falando, pastor, não sei se eu tô certa. saying, Pastor, I don't know if I'm E right. o pastor falou, não se preocupa. And he would say, don't Independente de worry. tudo, Deus está no controle. No matter what, God is in control. Passado isso, os 3 dias, a irmã do meu pai foi dormir com ele. And 3 days later, the sister of my dad went to go see him at the hospital. E no outro dia de manhã, a médica simplesmente deu alta. And the next day, the medic let him out. Eu achei estranho. I thought it was weird. E conversei com a médica. And I talked to the medic, Ela falou, ele quer ir para casa. and she said that he wants to go home. Então eu levei meu pai para casa, So I took my dad home. subimos a escada novamente. We went up the stairs normally. E esse primeiro dia ele ficou bem. And the first day, he was really good. Ele conversou com todo He mundo, talked with everybody. lembrava de todos, He remembered everybody. perguntou até das contas. He even asked about the bills. E eu falei, Senhor, And I said, God, passado isso, um dia eu ia embora. and this was one day before I went. Eu falei, pai, eu tenho que ir embora. I said, God, I have to go home. Eu não tô vendo melhora. I don't see him O getting Senhor me better. prova But God, you'll prove to me. com os meus olhos que eu possa ver, Prove with my eyes so I can see. ou faz a tua vontade. Or do your will. Não deixa eu ir embora para fazer a tua vontade. Don't let me leave before doing your will. E no outro dia meu pai acordou bem para baixo. And the next day, my dad woke up very, very sick. Eu já estava organizando já a cama de enfermagem para deixar para ele. And I was already organizing a bed for him to sleep in. E a oxigenação dele foi só caindo. And his oxygen levels just started depleting. E à noite eu liguei para a médica. And at night, I called the medic. E o que eu estava orando a Deus, ela me deu a resposta. And I was praying to God, and she gave me the answer. Ela falou, olha, isso pode ser sinais de óbito nas próximas horas. This can mean that
This could be signs of passing in the next couple hours. E pode parecer muita loucura o que eu vou falar, And this can sound very crazy what I'm telling you. mas naquela hora eu não desesperei. But in that moment, I didn't go Eu crazy. falei, amém, então, Deus. I said, Amen, God. Mas o Senhor me dá força, porque eu But tenho que give me ser forte strength agora. because I have to be strong right now. Quando eu saí, eu deixei meu pai saudável. When I left my dad healthy. E eu voltei e encontrei ele naquela situação. And I left and he was in that situation. Imaginando a situação hoje, eu não teria força nenhuma. And I imagine the situation now, I wouldn't have had the strength. Porque essa sou eu. Because this is me. A única diferença é que eu estava sendo muito franca. Até quando eu estava orando, eu não sabia se eu estava orando certo. Eu estava And sendo The sincera com only Deus. difference was that I was being very frank in my prayers. Então, naquela noite, eu tive a oportunidade de mandar o meu irmão para casa de um dos nossos amigos. But that night, I had the chance to send my brother to the house of one of his friends. E eu vejo isso como cuidado de Deus. And I see this as a care of God. Nós reunimos todos para dormir juntos. We all united to sleep together. E 5 e pouca da madrugada, meu And pai about partiu. 5 a.m., my dad passed away. Eu tive a oportunidade de ficar eu, a minha avó e a minha mãe segurando a mão dele. I had the opportunity for me, my mom, and my grandma to hold his hand. E pra gente a preocupação não era a salvação, And for me, the problem wasn't salvation. porque graças a Deus meu pai já tinha aceitado Because Jesus. thankfully, my dad had already accepted Jesus. Ele orava, He prayed. ele ouvia louvores. He listened to E worship. naquela madrugada ele But me in- perguntou sobre o pós-morte. But in that morning, he asked me about the afterlife. E Deus foi tão bom And God was so good. que eu tive a oportunidade de ser eu I had the opportunity to uma be última me vez com meu pai. one more time with my dad. E eu contei uma piadinha super sem graça. And I told him a joke that was not funny. E eu vi a mesma reação dele quando ele estava saudável. And I heard the same reaction from him when he was healthy. Então eu vi cuidado de Deus nisso. So I saw God's care in that. E por que eu tô contando isso? And why am I saying all of this? Porque algumas batalhas Because some battles, Deus vai vencer por nós. God will overcome for us. Outra, Deus vai nos dar as armas para vencer. In others, God will give us the weapons to overcome. Mas em muitas, But in many, Deus vai nos dar a graça. God will give us the grace. E a graça não é menor do que os outros. The grace isn't lower than the others. Porque se eu for viver com os olhos naturais, Because if I would have looked at this through natural eyes, eu vou querer vencer tudo aqui pela minha força. I want to overcome everything with my strength. Mas não é isso. But that's not it. É reconhecendo a minha fraqueza It is recognizing my weakness que eu tenho a oportunidade and to have the opportunity de reconhecer a força dele. to recognize God's strength. Eu sei que cada um de nós passamos batalhas. I know that each one of us goes through battles. Talvez o que você está passando não seja alguém da sua família partindo, Maybe you're going through battles. Maybe it isn't a family member passing away. mas cada batalha But every battle tem o seu peso. has its weight. Talvez a sua batalha seja o próximo mês do aluguel pago. Maybe your battle is next month's rent. Talvez a sua batalha seja a salvação de algum ente querido. Maybe your battle is the salvation of a family member or friend. Algum vício que você tem tentado deixar e não tem conseguido. Or leaving an addiction. Pois eu quero te dizer que a graça dele nos basta. But what I want to tell you is that His grace is worth it. Porque sem ele a Is gente more não than enough. consegue suportar as coisas. Because we aren't able to overcome everything. E a gente não aprende com as nossas dificuldades. We don't learn from our difficulties. É engraçado que Paulo, quando foi chamado para o evangelho, It's something crazy is that Paul, when he was called to the gospel, foi usada essa frase. he used this phrase. O Senhor, no entanto, disse: The Lord told him, Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem "Go, because Saul is the instrument I chose to take on the message aos gentios e aos reis, to the Gentiles and the kings. bem como ao povo de Israel. Go like the people of Israel, E eu mostrarei a ele and I will show him quanto deve sofrer por meu amor. how much you must suffer for my love." E às vezes a gente tem expectativa que tudo vai maravilhosamente bem And sometimes we have the expectation that everything's going to go amazing, e que Deus só é digno da nossa fidelidade and God is only worth our se faithfulness, suprir as nossas and He has expectativas. to supply our necessities. Mas não é sobre isso. But this isn't what it's all about. É sobre entender. It's about understanding Mesmo quando as coisas estão sem entender pra gente, that maybe when things aren't, we can't understand everything. ele permanece lá.
He's still there, E a graça dele nos basta. and His grace is enough. Então, quando você tiver algum momento que você está achando que não suporta, So when you're going through a moment that you think you cannot, ou algum plano que não Overcome. está saindo como os outros saíram, or a plan that isn't working out like all the others, presta atenção no processo. trust the process. Porque mesmo que Deus esteja em silêncio, Because even if God is silent, Ele está passando o processo com você. He's still handheld with you. E assim como o Jó falou, And just like Job said, no processo a gente não só ouve falar dele, and in the process we don't just hear, mas a gente tem a His- oportunidade about de him. conhecer ele but em we cada have the detalhe opportunity to know Him e in every battle reconhecer o que ele faz. and recognize what He does. Amém? Amen? Eu vou chamar o Henrique para orar por nós. I'm going to call Enrique to pray for us.